Pessoal da igreja, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje nossa doutrina, na nossa sede PRRCE, 7/1/2026. O tema da nossa doutrina o tema hoje é Deus é Espírito, e o objetivo é: a comunhão com Deus não depende de arte humana, amém? Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir que o Senhor Deus venha, o Espírito Santo venha nos ensinar, venha abrir nossa mente, venha ministrar sobre nós. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá na sua presença. Desejamos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão para falar deste tema, deste assunto. Espírito Santo, dai-me as palavras que o Senhor deseja nos ensinar, nos falar. Abra nossa mente, Senhor, para entender a voz do Teu Espírito, aquilo que o Senhor quer nos fazer compreender. Nos abençoe, meu Pai, em nome de Seu Filho amado Jesus, amém. Nós vamos ler, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 4. Os irmãos, por gentileza, abrem as vossas Bíblias. Depois nós vamos ter a ajuda aí do Diácono Tarcisiano, colocando aí na tela, para aqueles que têm mais dificuldade de encontrar, as referências. Evangelho de João, capítulo 4 e versículo 20, diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Pode assentar, amados, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu não tenho dúvida, é bastante óbvio, aquilo que nós já sabemos, que o grande desejo de todos nós, quando nós falamos de buscar a Deus, em oração, adorando, louvando, enfim, prestando culto ao Senhor, antes de tudo, é comum entre nós que o mais importante realmente é adorar a Deus, mas nós estamos sempre na expectativa de que algo de maravilhoso aconteça, E nós estamos iniciando a contagem de mais um ano, e nós sempre somos motivados, inspirados, a desejar mais, a querer mais, a ação de Deus durante este ano, E o nosso Deus, irmãos, Ele tem todo o prazer e alegria, de estar presente na nossa vida, enfim, em tudo, que está relacionado à vida do ser humano e principalmente daqueles que servem ao Senhor, Então eu quero trazer aqui alguns assuntos que já são bastante falado na igreja, mas para despertar a cada um de nós. E antes de eu começar esses comentários, eu gostaria de fazer um pedido aos irmãos. Eu já tenho muitos anos de aprendizado, ouvindo, vendo, e o que realmente eu percebo no aprendizado, onde há desenvolvimento, onde há crescimento no conhecimento, daquilo que está se ministrando, ensinando, é a atenção, irmãos, é a atenção. Eu até tenho uma visão assim, quando eu era garoto, meus 14, 15 anos, eu estava lá na minha classe, e eu ia para a classe daqueles que estavam mais na minha frente já, que estavam em séries mais adiantadas. E eu ficava às vezes na janela vendo o professor explicar, e algumas vezes eu ia por curioso, para ver e tal, e eu sempre saía com aquele sentimento, que quando eu saísse da minha série, que fosse para aquela ali, não ia dar certo, eu não ia entender nada, porque tudo que ele falava lá eu não compreendia nada, Mas um dia eu estava naquela mesma classe, e eu estava entendendo as coisas, eu me lembrei daquela primeira experiência. É que tudo que é novo para nós, ou tudo aquilo que não nos chama a nossa atenção, irmãos, torna-se complicado, torna-se difícil e torna-se até impossível de entender. Antes de nós sermos crentes, as pessoas liam a Bíblia, falavam para nós,
pouquíssimas coisas a gente lembra do que as pessoas falavam. Por quê? Porque aquilo não interessava a nós. Já existia uma barreira religiosa já. Eu sou de uma religião, ele é de outra. Ele quer me fazer da religião dele. Então isso já a gente via, mas não via, mas não entendia, ouvia, mas não compreendia. O próprio Jesus falou. Então assim, esse comentário é para dizer, irmãos, que nós vamos desenvolver no aprendizado, em entender as coisas, à medida que nós prestamos atenção, que nós acompanhamos o comentário. Eu já estive muitas vezes aí no lugar dos irmãos ouvindo, e ainda estou aqui, quase sempre os irmãos estão pregando, estão falando, e eu estou aí para ouvir, para entender, para compreender, para aprender também, né? Se a gente não prestar atenção, irmãos, a gente não compreende. Antes nós tínhamos um trabalho de ensino, que eu estudei na faculdade um pouco de ensino-aprendizado, né? E lá a gente fazia muito exercício. E nas nossas escolas bíblicas aqui, que chegaram a ter 30, 40, 50 pessoas na escola bíblica, nós fazíamos uma interação, ou seja, a gente comentava e pedia para um irmão dizer o que foi que ele entendeu. Infelizmente, irmãos, com essas atitudes, alguns se afastaram, porque achavam que estavam sendo constrangidos, né? A ter que responder e ficavam envergonhados. E a intenção, irmãos, do ensino-aprendizado não é testar ninguém, não é envergonhar ninguém, é saber se a pessoa está compreendendo o que está sendo dito, tá? Então, assim, eu tenho o maior prazer, irmãos, de estudar, de buscar a Deus, de ensinar. Eu gosto de explicar aquilo que eu aprendi, mas eu confesso para os irmãos que a tristeza de qualquer professor, de qualquer ensinador, é não ver o resultado, né? Não ver o resultado do ensino, que é o aprendizado. E onde é que nós vamos na prática, como é que se comporta, né? Ela age, né? Então eu quero fazer um apelo a nós hoje. Vamos ser bons ouvintes, amém? Um bom ouvinte é prestar atenção, procurar acompanhar, é levantar a mão e tirar dúvidas, fazer perguntas, né? Aqui nós temos o irmão Francisco de Assis, que está sempre fazendo perguntas e comentários. Ele até já chegou para mim e disse: pastor, será que eu não estou perguntando demais? Tá, não. Qualquer um, na doutrina, na escola bíblica, fique à vontade para levantar a mão, para perguntar dentro do assunto, para mim saber que a pessoa vem com uma pergunta, com um comentário totalmente fora. Então, a gente explica, mas o ideal é que a gente siga aquele roteiro que foi colocado, tá bom, irmãos? Esse comentário é para melhorar cada vez mais o nosso aprendizado. Quando a gente aprende, a gente quer mais. Quando a gente não está aprendendo, a gente perde o interesse. E eu não desejo isso, irmãos, o desinteresse, mas o interesse sempre de estudarmos juntos. Muito bem. Nós temos aqui uma experiência do Senhor Jesus com essa mulher samaritana, né? E a palavra-chave aqui da pergunta da mulher é adorar a Deus, é buscar a Deus, é ter um contato com Deus, é ter resposta de Deus. Aqui no caso é oferecer o culto a Deus. E essa pergunta e essa resposta é muito útil para a nossa adoração a Deus. O nosso Senhor Jesus, que é Deus, ele entendia perfeitamente o que aquela mulher estava perguntando e o porquê, né? Mas o que é muito importante para mim e para você hoje é o Senhor Jesus, sobre adorar a Deus. Por isso que eu coloquei aqui no objetivo, primeiro o tema que Deus é Espírito, tá? Se Deus é Espírito, primeiro o tema independe de lugar, desde que aquele lugar seja reservado para adorar a Ele, Ele vai se fazer presente. Ele mesmo diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos. Jesus, que esteve rodeado de multidões, ele deixa claro que não importa a quantidade, não importa o lugar, importa se aqueles que estão ali, eles estão realmente num propósito de ter um contato com Deus,
uma conversa, um diálogo, ouvir, enfim, ele disse: eu estarei presente, tá? Então, a comunhão com Deus não depende de arte humana. Por que eu coloquei esse tema aqui? Porque cada vez mais, irmãos, nós estamos vendo aí muitos profissionais da comunicação dando receitas, dando modos, fórmulas, né, de como se alcançar bênçãos de Deus, né, inclusive de como servir a Ele, né, às vezes com erros doutrinários, tá? Quando eu digo erros doutrinários, que não é bíblico, o que está sendo interpretado diferente do que Deus quer falar, tá? Mas os profissionais da comunicação, irmãos, claro que tem os profissionais da comunicação que servem a Deus, eles aprendem a comunicar e comunicam bem para servir a Deus, para apresentar a Deus às pessoas, mostrar como é que as pessoas de fato devem se relacionar com Deus e ser abençoadas de fato por Deus. Tem os verdadeiros, mas tem aqueles que é puramente comercial. Então eles usam muitas artes da comunicação, manipulações, para impressionar as pessoas, para chamar a atenção das pessoas e colocar coisa na mente e no coração das pessoas que nunca vai acontecer. Então isso é engano, tá certo? E isso é um problema sério hoje, porque quem sabe se comunicar tem um poder de envolver, de chamar a atenção das pessoas. E percebam que essas pessoas, a fala dele é muito curta, né? Porque eles falam o ponto que a pessoa quer ouvir, tá? Então é isso. Vai trocar? E assim, o fato de eu fazer esses comentários assim, irmãos, é para que nós nos purifiquemos, nos limpemos, a gente venha se limpar de tudo aquilo que é heresia, de tudo aquilo que é fantasia, e procurar realmente ter um contato pessoal com Deus. Claro que Deus vai usar também seus servos e servas para nos abençoar com mensagem, com louvor, através da oração. É assim que acontece, sim, tá? Mas aí o Senhor Jesus disse para aquela mulher, e é uma resposta muito boa para nós. Ele diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele diz: porque o Pai procura. Eu quero que os irmãos olhem comigo para essa palavra. Deus procura. Deus procura. Quando a gente está procurando uma coisa, significa que ela não está fácil, sim ou não? Se eu, assim, a irmã Rita reclama de mim porque onde eu estou sentado, eu estou cheio de coisa em minha volta. Porque se eu colocar algo num lugar às vezes mais distante, até eu encontrar, eu perco muito tempo. Então eu deixo quase aquelas coisas mais necessárias assim ao alcance da minha mão, dos meus olhos. Então eu quase que não procuro, já olho, já estou vendo. E aqui está dizendo que Deus procura. Deus procura. Por uma coisa que Deus não vai fazer e nem vai dar. Está perdendo tempo, tá? Então me chama muita atenção quando Jesus, nosso Senhor, que é Deus, diz que Deus procura. Então não é fácil. Verdadeiros adoradores são poucos, viu, irmãos? Tá? E isso daqui não é querer julgar esse ou aquele, não, é Deus que está dizendo, e Ele tem essa dificuldade, né? E eu quero me tornar fácil para Deus, amém? Pode falar, missionária Zolena. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. É muito interessante, né, falar desse assunto, porque tem pessoas que vão para a igreja não para adorar a Deus, tem pessoas que estão na igreja procurando bênção, se esquece de adorar o Pai, né? E o Senhor, Ele quer que nós venhamos a adorar. E se nós adoramos de corpo, alma e espírito, estamos na igreja, está na igreja fazendo a vontade dEle, adorando,
Ele dá as bênçãos que nós estamos precisando, porque se eu estou adorando, eu estou agradando a Ele, né? Como o pastor disse, que é difícil, o Pai está à procura, porque no século de hoje está difícil, viu? Tem muitas pessoas que vão mesmo para a igreja, que eu já vi pessoas que falaram para mim, não, irmã, mas é porque a igreja que eu vou ali, falo mais de prosperidade. Então as pessoas deixam de adorar, de buscar o Senhor, infelizmente, deixam de estar na igreja para buscar o Senhor, para adorar, porque o Senhor nos fez para ser adoradores, né? Então, aí vão procuras de bênção, mas que nós possamos colocar no nosso coração que o Senhor, Ele nos chamou para adorar, para buscar a sua face. E nós temos muito motivo, porque nós estamos na casa do Senhor, Ele está nos guardando, nossa família. Então nós temos vários motivos de estar na casa do Senhor, não pelas bênçãos, pela adoração a Ele, e conscientizando que quando nós fazemos aquilo e é agradável ao Pai, Ele nos dá as bênçãos, aquilo que nós estamos precisando. Porque se eu agrado o Senhor, se eu estou sendo agradável a Ele, Ele vai me recompensar. Glória a Deus. Amém. Então, dentro do que a missionária Zuliane colocou, né? Qual deve ser a minha principal motivação para estar reunido, adorando, orando, buscando, louvando? Né? Qual é a minha real motivação? Queremos bênçãos materiais? Sim. É errado? Não. Mas não deve ser a primeira razão, né? Tá certo? Porque senão as pessoas ficam frustradas por não alcançar as expectativas delas e deixam o tempo, deixam a igreja, deixam a fé, deixam inclusive a obra de Deus, tá? Que nós não caiamos nessa armadilha, né, irmãos? Vamos lá. A resposta de Deus através da oração. Evangelho de Mateus 6 e 9. Se você tiver dificuldade de encontrar, vai ser colocado na tela, você já lê conosco aqui, para você não perder o comentário. Evangelho de Mateus 6 e 9. Portanto, vós orareis assim. Quem é que está falando esta palavra? Jesus. É Jesus mesmo que está ensinando. Aqui ele está colocando a estrutura de uma oração. Então, eu quero pegar aqui um ponto que eu considero o mais essencial na nossa oração, né? Ele diz, vós orareis assim, Pai nosso, que estás no céu. Então, na estrutura da oração, Jesus coloca aqui uma oração estruturada, os pontos que devem estar principais na oração. E o primeiro ponto que Jesus coloca para nós, quando nós formos orar, primeira coisa, eu vou orar a meu Pai. É interessante, irmãos, que muitos estudiosos, estudando na Bíblia, Deus tem mais alegria quando nós falamos Pai. Pai, Pai. Às vezes fala-se muito Deus, Jesus, está certo. Mas quando a gente fala Pai, né? Imagina que você chegue para o seu pai e diga, homem, me dê isso, homem, me dê isso, homem, me dê isso. Ele, uma hora ele vai dizer assim, eu não sou teu pai não, né? Por que você não me chama de pai? Quem é que não gosta de ser chamado de pai, de mãe, né? São as primeiras palavras que os filhos aprendem, né? É mãe, né? A primeira palavra é mãe, né? A segunda é o pai. Por que mãe? Porque ela está mais presente, né? Então é o seguinte, o que é que o Senhor Jesus quer que esteja em nós, irmãos, aqui? Qual é o sentimento que tem que estar em mim e você? É que eu sou filho e Ele é meu pai. Se eu sou filho e Ele é meu pai, eu não preciso querer convencer a Deus de nada, ao pai de nada, né? Não preciso. Um filho, quando pede o pai, ele não vai com rodeio, com alguma estratégia, a não ser que ele queira dar uma volta no pai, enganar o pai, né? Que não é o nosso caso como servo do Senhor, né? Então, qual é a primeira mensagem que tem que ficar para mim e você na oração? Não precisamos querer impressionar Deus com nada, com tom de voz, com uma oração bem, às vezes até decorada, né? Reza, né? A oração é conversar com Deus. Deus quer nós conversando com Ele, Ele conversando conosco. Isso é oração. E o sentimento que tem que nos dominar numa oração eu sou filho e Ele é pai. E eu estou falando com meu pai, tá? Por que estou colocando isso? Para que nem eu, nem você, ninguém dependa de outro para Deus te abençoar. Olha a palavra, depende. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, correto? Mas depender da oração do outro, não.
Você é filho, eu sou filho. Deus, o Pai Celestial, é Pai de todos nós. E é interessante que o único filho de Deus, o Pai, é Jesus. Mas o Senhor Jesus fala para os seus discípulos que agora são co-herdeiros de Cristo, do Senhor Jesus. Ele diz assim: ó, agora quando vocês forem ao Pai, viu, Pai Celestial, vocês vejam Ele como um Pai, né? Para quê? Para que não se crie nenhuma arte de impressionar Deus. Ora, Jesus diz assim, ó: antes de vocês pedirem, vosso Pai já sabe, mas Ele quer que vocês peçam, Ele quer ouvir vocês, Ele quer nos ouvir. Então, vamos falar mais Pai? Pai, 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 tá? Então é isso. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 21 e 22. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 21 e 22. Versículo 21 diz assim: e Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Porque quando eles estavam indo, Jesus procurou fruto na videira, né? E não tinha. Jesus amaldiçoou e ordenou que ela secasse, e ela secou. Quando eles estavam voltando, a figueira estava seca, e Pedro ficou admirado. Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? E Jesus respondendo disse-lhes: o quê? Tende fé em Deus. Como eu já falei, há em todos nós, sem exceção, uma expectativa por milagres, por sinais de Deus, cura, libertação, abrir porta de emprego, ganhar mais dinheiro, não é isso? Ter uma renda melhor, ter as coisas desta vida que não é pecado, amém? Não é, desde que essas coisas não sejam a razão de nós servirmos ao Senhor, de cultuar e tal, não, tá? Então, quando Jesus diz aqui, tende fé em Deus, irmãos, o Senhor, Ele quer que cada um exerça sua fé no Senhor Deus, no Pai, né? Pedro certamente esperou ali uma resposta do Senhor Jesus, de algumas coisas que ele, Pedro, ou qualquer um, precisasse fazer ali para Deus, né, para poder acontecer alguma coisa, né? Mas a primeira palavra que Jesus coloca para mim e para você agora na relação com Deus é fé. Fé é confiança, né? Fé é plena confiança, é saber que Ele, Deus, e isso nós sabemos, né, é todo poderoso, e que Ele, segundo o propósito dele, vai atender a mim e a você, principalmente porque estamos na presença dele, buscando a Ele. Então, é como Jesus, quando o Senhor coloca essa palavra fé, Ele quer que eu e você descanse no Senhor, ore, busque, com certeza que vai receber segundo o propósito de Deus. Olha essa palavra, propósito de Deus, tá certo? Porque alguns pedem a Deus e acham que Deus é obrigado a lhe dar, mas é segundo o propósito de Deus. Deus, ele sabe o que é que convém, o que não convém para mim e para você, ainda que aos nossos olhos seja bom. Mas depois de nós saber que estamos nos relacionando com um Pai, nesse relacionamento nós precisamos confiar neste Pai plenamente. E por que o Senhor Jesus coloca também essa palavra fé, irmãos? Porque muitas vezes nós pedimos e temos que esperar, e quem não confia, não espera. Quem não confia, né, abandona, sai da fila. Eu estou na fila, você está também? Eu estou na fila, esperando aí as bênçãos do Senhor, a volta de Cristo, né? Enfim, nós estamos na fila, ninguém gosta de fila, nós queremos tudo ao nosso tempo, né? Então, é a fé
Porque fé fala daquilo que ainda vai acontecer, né? É a fé que me mantém esperando, confiante, sabendo que no tempo do Senhor, segundo o propósito do Senhor, vai acontecer, tá? É claro que tem coisa que está doendo aí, não está fácil, mas vamos esperar. Passa o microfone ali para o irmão Francisco de Assis, por favor. Saúde dos irmãos, Santa Paz do Senhor Jesus. Pastor Vicente, é porque você já passou, aí eu pensei que você ia demorar mais aqui em Mateus 6, no versículo 12, que eu leio esse versículo e eu fico aqui matutando, meditando para procurar entender, certo? Sim. Aqui, Jesus está falando aqui, né? Jesus, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui, Jesus falando, quer dizer, ele está falando que perdoa as nossas dívidas, quer dizer, eu queria entender assim, e é assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele está explicando aqui para os discípulos como é que ele está ensinando a orar. Eu queria entender isso aqui. Eu não estou tentando explicar, né? Eu não estou tentando explicar e não estou conseguindo. Não. Perdoa-nos as nossas dívidas. Não, ele quando está pedindo, dizendo perdoa as nossas dívidas, ele está pedindo a Deus. Ele está dizendo para Deus perdoar, nos perdoar. Porque na oração é um também dos requisitos, né? Para Deus, o Pai, nos atender, né? É Ele nos perdoar, porque nós somos pecadores, né? Então na oração eu tenho que pedir perdão a Deus pelos meus pecados. E aí o Senhor Jesus está colocando aqui também, ao mesmo tempo ele faz uma relação do perdão com o próximo. Então quando eu peço para Deus perdoar-me, a mim, eu não posso, ninguém pode estar me devendo também, eu já tenho que ter perdoado o outro, certo? Então a pessoa quer perdão, mas ela não perdoa, então Deus não perdoa, porque o próprio Jesus explica depois, ele diz assim, porque se vocês não perdoar o próximo, as ofensas do outro, vosso Pai também não vos perdoará. Se essa questão do perdão na oração não estiver resolvida, a nossa oração será impedida, mesmo nós pedindo ao Pai Celestial, nós não vamos ter resposta, certo? Era isso? Está claro? Está claro. Isso. Então assim, Jesus está se colocando no nosso lugar aí nessa palavra, né? Perdoa-nos. Então todos nós devemos ter consciência que diante de Deus, nas orações, o perdão, nós temos sempre que pedir perdão ao Pai, e sabendo que o Pai, antes de nos perdoar, Ele vai ver se nós já perdoamos quem nos deve também. Pronto, é só isso. Não tem perdão, e eu não vou dizer que Deus não vai 100%, que Ele não vai abençoar, mas que vai haver ali uma dificuldade, pode retardar a bênção. Então é um processo que nós temos que resolver entre nós e Deus, amém? Pronto. Ei, pastor. Sim? E Jesus deu até aquele exemplo, né, do credor, né? Sim. Que estava devendo o seu senhor, e o senhor perdoou a dívida dele. Aí o outro rapaz lá fora estava devendo a ele, e ele não quis perdoar. Porque eu não lembro onde ele está. A dívida dele era muito maior, mas está se dizendo muito para maior. Colocar para nós aí. Mas a dívida dele era muito maior, né, para com o seu senhor, que é uma figura de Deus, do que a do seu servo, que era o seu devedor, que era bem menor, né? E assim que ele recebeu o perdão do seu senhor, ele foi lá oprimir o outro que lhe devia menos. E aí o Senhor vem e castiga duramente aquele homem por aquela atitude dele. Então assim, a questão do perdão tem muita importância nas orações, tá bom, meus irmãos? Aí cada um com Deus, né? Mas é isso. Depois o Tarcisiano encontrando aí, ele coloca para nós lermos essa passagem, para ficar registrado. Vamos lá. Então, irmãos, aqui em Marcos 11, 21, 22, é necessário orar para nós receber do nosso Pai Celestial. Ele quer a nossa oração. É muito importante que todos nós tenhamos consciência, entendimento, que a oração não é uma opção. Eu estou precisando de uma bênção, mas não vou orar não. Já orei muito, vou mais orar. Não.
A oração, irmãos, é uma ordenança do Senhor. Nós precisamos orar. Mas vamos voltar aqui para fechar aqui o assunto. Olha aí, Marcos 11, 22. Então seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo mau. Volta mais um pouquinho para nós pegar mais a história. E aí a gente fecha o assunto aí. Foi o Diácono Júnior que colocou esse assunto aí, que está dentro do que o irmão Francisco de Assis também colocou. Volta mais um pouquinho aí. Vamos aqui. Volta aí, por favor, é aí mesmo. Volta um pouquinho, pronto, aqui. E começando a fazer-lhe contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Pode passar. 10.000. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 dinheiros. Olha, o outro foi 10.000, né? 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao Senhor tudo o que esse passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que ele devia. Amém. Tá bom? Então, mas deixa eu ler aqui também, está dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoares a cada um, a seu irmão, as suas ofensas. Está vendo? Então, esse assunto do perdão, irmãos, ele tem um valor muito grande diante de Deus e nas nossas orações. Tá bom? Se isso não for resolvido, nós perdemos bênçãos. Tá bom? Isso é a Bíblia, tá? Talvez alguém, fica assim: não, mas é assim, nós temos que buscar a graça em Deus. Então, voltando aqui, Evangelho de Marcos 11, 21 e 2, que nós já lemos. Então é necessário orar e crer, confiar. Orou, pediu, continua orando, pedindo e crendo, que segundo o propósito de Deus vai acontecer. Outra coisa que o Senhor Jesus coloca nesse contexto aqui de Marcos 11, irmãos, é não duvidar. Então não deixa a dúvida entrar no seu coração, não. Eu acho que Deus não vai dar, acho que Deus não quer, não vamos fazer juízo de Deus, não. Vamos só pedir e deixar nas mãos dele e esperar, tá certo? Para receber, então, aqui entra o exercício da fé, irmãos. A fé, ela precisa ser exercitada. E onde é que ela é exercitada? Nas orações. Amém? Não pare de orar. Não desista de orar, tá? Agora, uma coisa que Deus não se agrada é quando nós confiamos mais na oração de uma pessoa do que na nossa relação com Deus. Deus pode usar sim, mas nós temos que confiar também. A confiança primeira tem que estar em Deus. Ele pode usar um irmão, um servo, pode, mas sempre em Deus, porque se alguém ou se muitos orarem e não aconteceu, nós continuamos firmes no Senhor, tá?
Eu quero ler com os irmãos também, aqui no Evangelho de João 14:1. Então eu quero que os irmãos vá pensando aí. Eu não posso depender de outras pessoas. Eu não posso depender de artes humanas, de estratégias humanas. Eu tenho que depender mesmo de Deus. E Ele vai fazer como Ele quer, usar quem Ele quer, e amém. Evangelho de João 14:1. Não se turbe o vosso coração, Jesus diz. Se os irmãos lerem os versículos anteriores, os irmãos vão ver que eles estavam com o coração turbado, estavam confusos, incertos, sem entender, porque Jesus disse que ia ser morto, ia ser preso, ia ser morto, né? Iam judiar dele, ia ser morto, né? E eles esqueceram, ou não creram, ou não entenderam que Jesus disse que ia ressuscitar. Então eles, né, ficaram com o coração turbado, né? Ficaram possuídos ali de dúvidas, incerteza, de medo, de tantas coisas, né? Aí o Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Ele diz assim: credes em Deus, né? Muitos confessam que creem em Deus, mas nós precisamos crer em Deus e crer na palavra dele. Se ele está falando que vai fazer, vamos esperar. Se está escrito que ele é o Deus do impossível, vamos crer no impossível. Então ele diz: credes em Deus. Aí Jesus diz assim, ó: crede também em mim. Ele está dizendo: crede no que eu estou falando. Eu estou dizendo para vocês que vai acontecer tudo isso, mas eu vou ressuscitar, eu vou voltar a viver. Está acontecendo tudo isso comigo e com você, meu irmão, pela palavra do Senhor. O Senhor está dizendo: mas eu posso resolver, posso ou não posso? Aí eu digo: pode. Você diz: pode, mas a gente fica morrendo, fica se afogando no problema. Não, Jesus, segura na minha mão, Senhor. Eu ouvi uma frase certa vez que me ajudou muito: quando você não puder segurar na mão do Senhor, pede para Ele segurar na tua mão, porque às vezes nós vamos desabando de uma forma que a gente não vê mais Deus, não vê mais Jesus, não vê mais: Senhor, socorre-me. Foi o caso de Pedro afundando nas águas do mar, né? Então, assim somos nós, irmãos. Em algum momento, eu e você vamos passar por uma situação tão difícil que nós temos que dizer: Senhor, me socorre, Senhor, segura em minhas mãos, né? O salmista disse: de onde é que vem o meu socorro? Meu socorro vem do alto, vem do céu, vem do Senhor. Porque tem hora que parece que ninguém pode te ajudar, e realmente Deus permite esse momento para nós aprender realmente a confiar no Senhor. Então, irmãos, o Senhor Jesus, irmãos, o próprio Deus, Ele às vezes não é claro, não é assim, não explica com muitos detalhes as coisas para nós. Nós vamos ter que viver da fé. Está escrito: o justo viverá a fé. Aí diz: se ele recuar, o Senhor não tem prazer. Recuar é abandonar. Não abandona, não deixa, tá? Se segura aí, pede o Senhor para te segurar. Eu estou aqui também, tá? Muito bem. Então, irmãos, essa fé que Jesus nos apresenta, a fé que vem de Deus, irmãos, ela é uma fé divina. Porque há uma fé comum, que é a fé que todo mundo crê, acredita em muitas coisas, em outros deuses, acredita em tantas coisas, né? Mas a fé que vem de Deus, que é divina, a primeira obra maravilhosa dessa fé, irmãos, é nos ligar a Deus, sabe? Manter ali conectado com Deus. Essa é a maior e a grande obra da fé. Por isso que Jesus disse: quando o Filho do Homem vier achar a fé na terra, né? Que fé? Esta fé que liga a Deus. Porque tem muita gente confessando fé, mas está desligado de Deus, vive uma vida diferente, vive uma vida estranha, né? Então, fica ligado, tá bom? Então, esta fé, irmãos, que o Senhor Jesus, que a Bíblia nos oferece, ela não é uma fé comum do homem, do ser humano, ela é divina, tá? E esta fé divina, irmãos, é que nos capacita a superar tudo que vier, irmãos, tudo que vier. Eu já passei por coisas que eu vi outras pessoas passando, que eu dizia: Deus me livre, se um dia acontecer isso comigo, eu não sou mais crente não. Pois aconteceu 10 vezes pior, e eu ainda sou crente, para mim saber que quem nos dá a capacidade é Deus, tá bom?
Então, irmãos, na hora do embaraço, na hora do conflito, da crise, vamos nos lançar nos pés do Senhor Jesus. Eu gosto muito daquela passagem de Ana, né? Que ela tinha derramado ali, né? Diante do Senhor, a sua dor, a sua aflição, a sua humilhação, tudo, irmãos. Eu acho aquilo tremendo, né? E outra coisa que me chama a atenção ali na passagem de Ana, é que o sacerdote a teve por embriagada, irmãos. E ela, né? Em vez de repreender o sacerdote, ela diz: não, Senhor meu. Aí, chama ele de Senhor. Então a fé nos dá essa estabilidade emocional também, de nós não sair atirando num e no outro, culpando um e outro, blasfemando, murmurando. Não, esta fé em Deus, irmão. Se alguém falou, o sacerdote falou, o pastor falhou, quem falhou, não, eu vou ficar ali nos pés do Senhor. Obrigado, Diácono Tarcisiano. Olha aí na tela, ó, 1 Samuel 1:15. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Os irmãos estão vendo que o primeiro Senhor, que é o sacerdote, letra minúscula, e o Senhor Deus, tudo letra maiúscula, para separar dois tipos de Senhor, né? Então, é bom nós termos essas palavras no coração, irmão, porque na hora da dor, da decepção, da angústia, da aflição, nós vamos seguir esse exemplo aqui, ó. A gente fala de Ana, mas isso era a graça de Deus com essa mulher, irmãos. Isso era o poder de Deus sobre a vida dela. É porque ela realmente tinha uma comunhão com o Senhor. Aleluia. Não tem super crente, super pastor, super esse, super aquele, não, irmãos. O que há de fato na vida de um homem que diferencia de outro homem, de outro ser humano, é a presença de Deus, é a vida dele ligada com Deus. Quantos anos essa mulher não foi humilhada, irmãos? Né? Então, isso vem como inspiração para nós, como exemplo, né, de como nós devemos nos colocar diante do Senhor. Aí, irmãos, nós vivemos num tempo hoje, né, de muita melindragem, né? As pessoas vivem de elogios, de coisinhas, irmãos. Aí quando falta alguma coisa, algum mimo, né? A pessoa morre, né? Tá certo? Bom, vamos lá. Então, que Deus nos abençoe com esta fé divina para nós superarmos todos os obstáculos. E é por esta fé que às vezes você, vamos orar por uma pessoa com um problema, e nós estamos com um problema às vezes maior do que o dessa pessoa. Amém? Ou às vezes nós chegamos com um problema para orar pela pessoa, e nós vemos que o nosso diante do problema dela não existe, que o dela é muito grande. Então, o que é isso? É a fé divina. Tá? Muito bem, vamos avante. Também nós aprendemos, irmãos, que quando a gente vê a palavra de Deus, o Senhor Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele está fazendo um convite ali aos discípulos, e faz a nós também, para confiarmos plenamente no poder de Deus na sua palavra, crendo que Ele pode agir em situações difíceis e responder às nossas orações, tá certo? Então, Jesus estava ali preparando os discípulos para o momento doloroso que ele ia passar, né, pelo sofrimento que os discípulos também iam passar, e que eles confiassem na palavra do Senhor. O Senhor é fiel, amém? Isso para nós aqui é óbvio, mas na hora da situação adversa, parece que não existe, parece que nós nem conhecemos a palavra. Misericórdia de nós, Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Palavras ditas por Jesus: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. O texto começa assim: se
é condição, amém, irmãos? Se é condição. Qual é a condição para nós sermos atendidos nas nossas orações? Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós. Quando Jesus diz, vós em mim e minhas palavras em vocês, isso fala de comunhão. Compreender Deus. Claro que ninguém sabe tudo de Deus, nunca vai saber, Ele é infinito, nós somos finitos, mas compreender que eu falo é o básico, é o necessário, tá? Se nós estivermos alinhados com Deus, em espírito e com a palavra dEle, irmãos, olha a promessa que Jesus me faz e te faz, pedireis o quê? Tudo, o que quiseres, e vos será feito. Agora uma pergunta, tudo que nós pedimos Deus faz? Não. Por quê? Não está escrito aqui, pedireis tudo. Mas aqui, pelo contexto da Bíblia, a gente pode dizer assim, tudo o que for da vontade do Senhor e o que tiver no propósito do... O problema é que tudo, às vezes, está incluído o que eu quero. Não quero nem saber se Deus quer dar ou não, se está na vontade dEle ou não. Deus, o Senhor Jesus disse assim, os pais sendo maus, sabem dar boas coisas aos filhos, muito mais nosso Pai Celestial dará bens aos que lhe pedirem. Deus é melhor do que qualquer ser humano. Só que Deus, o Pai, nosso Pai Celestial, Ele sabe, irmãos, Ele nos conhece muito mais do que nós, como é que nós vamos nos comportar. Tem pessoas que estão andando a pé, se ele tiver uma bicicleta, ele muda já. Está andando de bicicleta, se ele tiver uma moto, ele já muda em relação aos outros. Se tiver uma moto, compra um carro, aí pronto, aí já muda. Dependendo do bairro, se ele for para outro bairro, ele já não ignora os outros, né? Então assim, o ser humano, nós humanos, irmãos, tem coisa que nós nem sabemos como é que nós vamos conviver com determinadas coisas que nós temos, possuímos. Então, enfim, é isso que nós temos que entender, porque quando o Senhor Jesus aqui, pedireis tudo o que quiser e vos será feito, tem gente que começa a questionar Deus, como os fariseus, né? O fariseu falava o que eles faziam para Deus, e por isso eles achavam que Deus era só deles, que tudo o que eles quisessem Deus ia lhe dar, e não é assim. Deus é soberano, tá? Deus é soberano, tá? Diácono Tarcisiano, volta naquela passagem que você colocou, que eu estava comentando e passei. É Hebreus que você colocou? Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, Deus pode fazer tudo, amém? Mas nem tudo que nós queremos. É isso que a gente tem que, certo? Agora, também não desista. Peça a Deus para Ele te dar entendimento, porque às vezes ainda não veio, não é que Ele não queira dar, talvez Ele esteja nos provando, né? Ele esteja querendo que nós também valorizemos aquilo que vem fácil, vai fácil, não é assim? Para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que versículo maravilhoso, irmão. Quando a gente fala de contexto, é isso, a gente tem que pegar uma palavra e ir lendo outras para entender, né? Então, muito bom, obrigado, Diácono Tarcisiano. Então, meus irmãos, então aqui no versículo 15 de João, e capítulo 15, versículo 7, nós temos uma promessa de Deus. Ele quer nos dar, Ele quer nos abençoar, Ele está atento a tudo, meu irmão, na minha vida e na tua vida, né? Agora eu olhei para a irmã Josefa ali, ela estava querendo uma bênção e nós fomos num lugar, quando chegamos lá, ela recebeu além do que ela pensava e numa rapidez que ela disse, menino, e é assim, e eu dizendo para ela, é assim, irmã Josefa, quando Deus quer abençoar é desse jeito, né? Então,
E a gente foi lá só para resolver um assunto e Deus abriu as portas. Então, é assim, irmãos. É bom a gente saber que Deus está ali, ó, preparando tudo. Na hora certa vai acontecer, né? Então, nós temos aí uma promessa bíblica. O que tem que estar no meu e no teu coração é isso. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, eu coloco em oração e segundo o propósito de Deus, vai acontecer. Isso é maravilhoso. E eu quero que essas palavras estejam em mim e você para nós descansarmos da mente, no espírito, né? Diante de tantas expectativas, né? Que nós vivemos, tá? Muito bem. Então nós vemos aqui nesse versículo, irmãos, que o tudo ele é condicionado. A resposta de Deus está condicionada. Tem uma parte dessa condição que é nossa e outra parte é de Deus. A nossa, o que nós temos que ter cuidado é, quando ele diz, se vós estiveres em mim, as minhas palavras em vós. Então eu tenho que procurar estar em espírito ligado com Deus, né? Falando realmente a Deus, conversando com Deus e ouvindo Ele, e também lembrando das palavras dEle, da vontade dEle, como é que Ele opera, como é que Ele faz, o agir dEle, procurar entender o máximo, né? E estar alinhado ali com Deus. Pronto, é a minha posição. E é claro que tem outros dentro dessa palavra, né? Porque Jesus faz um resumo aqui, mas dentro da palavra de Deus, por exemplo, foi colocada a questão do perdão, mas tem outras coisas também que a gente precisa estar tudo resolvido, né? Resolvido. É a história do altar, colocar o altar em ordem, que é o nosso coração, né? Diante de Deus, tá bom? Então eu fiz a minha parte, agora é a parte de Deus. Qual é a parte de Deus? A condição de Deus, o propósito dele, a vontade dele, o tempo dele. Então tem várias situações da parte de Deus, que às vezes você diz assim, poxa, eu estou indo ao culto, eu sou fiel nas contribuições, eu estou, sabe, fazendo o máximo, e por que eu recebi, não recebi, o outro lá que não fez isso, não fez aquilo, recebeu? Nunca façamos isso, amém, irmãos? Pode ter certeza que o que Deus tem preparado para mim e para você é só uma questão de tempo. Tá bom? Descansa no Senhor, é o que Ele quer. Então, condicionada a nossa parte e a parte de Deus. Pedir de acordo com a vontade de Deus, propósito de Deus, e Ele atenderá. Tá? Então, nós temos que, a palavra do Senhor também diz assim, que o Espírito de Deus intercede com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Olha, tem hora que a gente não sabe nem se relacionar com Deus em palavras, com o que realmente Deus quer e não quer, e é o Espírito Santo que vai fazer essa ligação com Deus, tá bom? Muito bem. Não é uma permissão para pedir qualquer coisa, e principalmente, irmão, qualquer coisa egoísta. O que é pedir uma coisa egoísta? Às vezes a gente pede as coisas a Deus e não dá opção para Deus, não. Aí vem um pastor e diz assim, ou Deus dá ou dá. Vocês já ouviram isso por aí? Ou Deus dá ou dá. Meu Deus, né? Ele tem que te dar, ele não tem nada. Não tem nada. Eu tenho uma irmã que é desse jeito. Aí ela diz assim, ele me conhece, ele já sabe que eu sou assim. A gente fala para ela, mas ela tem isso na cabeça dela. Oh, meu Deus do céu. Quando nós vamos para o contexto bíblico, irmão, todos os servos do Senhor na Bíblia, que tinham intimidade, falavam com Deus mesmo, eles sempre foram humilhados, né? Eu digo sempre foram humilhados assim, com o coração quebrantado, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, não é assim não, irmãos, misericórdia. Então essas coisas têm que estar bem organizadas na nossa mente, porque senão a gente faz é blasfemar, é provocar ira em Deus, tá bom? Mas vamos lá.
Se alguém quiser falar, está aberto a palavra, perguntar, ensinar aqui para nós também. Tá? Muito bem. Eu nunca esqueço de um irmão que eu fui orar por ele pediu para mim orar por ele, que ele ia viajar, estava em São Paulo. Aí quando eu cheguei lá, na hora que eu cheguei, antes de orar, eu senti assim, de falar para ele, e se Deus não permitir a sua volta para o Ceará? Aí ele disse, eu vou do mesmo jeito, eu não vou orar não. Aí ele, não, mas ore, porque... Eu digo, como? Mas orar para você chegar lá vivo, né, em paz e tudo. Aí eu sei que nós oramos e tudo. Irmãos, ele botou toda a mudança dele num caminhão e sumiu. Nunca ele recebeu aquela mudança e o dinheiro que ele trouxe para o Ceará, perdeu todo, ficou no zero. Foi uma coisa horrível. Ele só não desviou da fé pela misericórdia de Deus, mas passou uma tribulação grande. Por quê? Porque o propósito dele da vinda para aqui não era de Deus, era para fazer confusão, brigar por herança. Então, meus irmãos, não é assim que funciona. Nós temos, e tem uma coisa muito interessante. Está escrito, que se o Diácono Tarcisiano encontrar aí, que Deus conhece a intenção do Espírito. Deus conhece a intenção do Espírito. Intenção eu posso estar falando uma coisa e a intenção é outra. Amém? Então, nada passa desapercebido diante do Senhor. Nós temos que ficar vigilantes com essas coisas, porque isso faz uma diferença muito grande na relação com Deus, que as pessoas se enganam, né, pensando que está enganando a Deus. Bom, primeiro um convite, irmão, né, nessa palavra de João 15:7, é um convite. A primeira coisa que Deus quer na nossa relação é a comunhão profunda com Ele, amém? Intimidade com Ele. Percebam que quando nós conhecemos muito uma pessoa, só pelo olhar dela, pelo andar, como ela reage, a gente já sabe se ela está bem ou não, sim ou não, se ela está concordando ou não. Não é assim? Quem já tem anos de casado já sabe, né? Já sabe. Eu tenho umas experiências assim que, quando a irmã Rita tinha saúde, que ela estava entrando em casa, na pisada eu já sabia se ela estava bem ou não. Quando ela chegar, eu digo, o que foi que aconteceu? O quê? Eu digo, o que foi que aconteceu? Você não está bem. Só na pisada, né? Então a gente passa a ter uma sensibilidade tão grande com a pessoa que a gente convive muito, né? Que é no automático. Assim é com Deus. Quanto mais nós lemos Bíblia, estudamos Bíblia, compreendemos, oramos, buscamos ali primeiro conversar com Deus, o Senhor vai falar, vai acentuar em nosso coração o que é a vontade dele. Isso é maravilhoso, tá bom? Vamos lá. Então a primeira coisa que Deus quer entre nós, irmãos, comunhão, intimidade com Ele, tá certo? E depois as outras coisas vão acontecendo, onde os desejos se alinham aos seus, né? Então quanto mais comunhão, conhecimento, então o que eu desejo, o que eu penso, na hora que eu penso que eu desejo, não, isso Deus não vai aprovar, não, isso Deus não aprova, disse, Deus aprova, então eu vou perseverar. Não veio, não está acontecendo, mas vai chegar o tempo dele, eu sei que vai dar certo. É isso aí. Resultando em orações que glorificam ao Pai e dão muitos frutos. Eu quero que os irmãos ouçam bem isso, irmãos. Ouçam isso. Pense, porque isso daqui é muito sério. Eu admiro e Deus quer oração, e quanto mais, melhor. Mas a oração, ela precisa ter qualidade diante de Deus. O que é uma oração com qualidade? É uma oração que traz resultado primeiro aonde? Na minha vida. Primeiro resultado de oração a Deus tem que ser na minha vida pessoal, minha linguagem, meu comportamento, minhas atitudes, minha postura. Se não, irmão, o resto é fantasia. Eu quero que Deus opere na vida de alguém, algo, primeiro ele tem que operar na minha vida. Eu não estou falando agora de físico, não, espiritual. Certo? Então, tem uma frase que eu achei muito interessante, né? Muito boa. No meio dos nossos familiares, na nossa casa, eu ouvi uma pessoa dizer uma coisa que eu achei corretíssima e é real, é a prática da vida.
As pessoas que estão em nossa volta, nossos familiares, amigos ali que convivem ali conosco, normalmente ele não nos ouve. A gente se apega muito àquela palavra que o profeta de casa não tem honra. Mas eu ouvi essa frase e essa frase explica muita coisa. A pessoa diz assim: os que estão em nossa volta, nossos familiares, ele não nos ouve, mas ele nos vê. Ele nos vê. Nossa forma de vida, de falar, de se comportar, nossas atitudes falam muito, muito mais do que nossas palavras, irmãos. Tá? Até na vizinhança. Lá em São Paulo tinha um testemunho lá que eu já contei aqui, que o vizinho aceitou Jesus e depois, quando estava chegando da igreja, falou para o outro vizinho, foi agradecer: obrigado porque eu aceitei Jesus e você foi um instrumento de Deus. Ele disse: como? Eu nunca falei de Jesus para você. Ele disse: não falou? A vida que você vive com a sua família aí, eu sempre quis para mim. Olha aí. Mas muitas vezes o vizinho que está próximo de nós, ele não, você pode até falar e tudo, ele não te dá, ele parece que ele não vale nada, mas ele está te vendo. Teu filho, a tua filha, o teu neto, o esposo, a esposa, eles estão te vendo. E Deus começa a trabalhar e colocar no coração deles que aquilo é que é vida. Ou então, misericórdia, como é que meu pai e minha mãe dizem que é crente, meu irmão, e é desse jeito? Uma vergonha. Então, isso é muito importante, amém, irmãos? Jesus disse: a vontade de meu pai é que vocês deem muito fruto. E a gente sabe, só dá muito fruto para Deus quem tem o Espírito Santo e quem tem uma oração de qualidade, que primeiro pensa em si, minha vida com Deus, e a partir daí nós vamos ver o agir de Deus. Bom, permanecer em Cristo significa ter uma conexão íntima e contínua com Jesus, vivendo em união com Ele. Palavras de Cristo em vós implica em meditar, guardar e praticar os ensinos e pensamentos de Deus na vida diária, o tempo todo. E para concluir, meus irmãos, essa palavra nos encoraja, irmãos, a uma fé ativa e uma vida de comunhão com Deus, onde a oração se torna um reflexo dos propósitos divinos e não um meio para satisfazer caprichos, prometendo que nesse estado de união Deus ouve e age em favor de seus discípulos. Tá? Então, que Deus, irmãos, nos abençoe neste ano que está iniciando com uma comunhão profunda em Deus. Antes de nós pensar no outro, nos outros, nas coisas externas, materiais, vamos pensar primeiro minha vida e Deus. Porque se eu e você, irmãos, estivermos alinhados com Deus, estiver colocando tudo aquilo que Ele pede em ordem, precisa muita palavra não, irmãos. Você fala uma palavra e o fogo cai, né? Você fala uma palavra, a pessoa sente o poder de Deus. Por quê? Porque Deus está na sua vida, real mesmo, amém? É isso. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Glória a Deus. Misericórdia de nós. Amanhã nós temos a visita nos lares. Eu peço por gentileza os varões, venham nos ajudar, né, para a gente formar mais de um grupo, né, para irmos aos lares, né? Já tem aí pelo menos uns 3 lares já certo aí para visitas, né? E tem outros que estão pedindo. Então, quanto mais irmãos, né, melhor para nós fazermos a obra do Senhor. Estamos num propósito ali na casa da Diaconisa Maria do Carmo, né, orando para Deus dar vitória na luta dela, que não é fácil. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, pedir as bênçãos do Senhor, tá? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos trazer a sua santa presença. Obrigado, Senhor, por estas palavras maravilhosas que o Senhor nos dá. Espírito Santo, vem operar no nosso ser, mente, alma, espírito, Senhor. Vem abrir a nossa mente, nos dar entendimento e compreensão daquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor Deus. Que o Senhor continue nos dando esta fé maravilhosa que vem do alto, para que nós possamos estar intimamente ligados contigo, aprendendo de Ti,
em cada dia, em cada momento, em cada situação, em cada caso. Pai, vem operar maravilhosamente, vem nos firmar na Tua presença, nos Teus propósitos, Senhor. Segura nas nossas mãos os momentos mais difíceis, entra com a providência na vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, providência espiritual, material, Senhor. Lança e desfaz, lança por terra toda obra do inimigo, desfaz toda obra do inimigo, dá vitória a cada um de nós, ao Teu povo. Eu peço a saúde daqueles que estão enfermos, Senhor, vem repreender toda dor, toda causa desta dor, toda enfermidade sai no nome de Jesus. Pedimos a Deus pela diaconisa Josefa, a irmã Maria Melo, Senhor, pedimos pelo Benjamin também, seu neto, pedimos a Deus também pela irmã Marlene, Senhor, opera maravilhosamente, pelo Flávio, meu Deus, pelo irmão Antônio, esposo da irmã Dária, Senhor, opera gloriosamente. Pedimos também pela saúde do diácono Gustavo também, Senhor, vem repreender toda inflamação no pé dele, dá vitória ao teu filho em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Olha, Senhor, também para a missionária Rita Félix, para mim, para o pastor Rejânio, que está enfermo também, dá saúde a nós, ó Pai, nos abençoa, Senhor, ó Deus, prepara todas as coisas, abençoa também os trabalhos amanhã na tua casa, meu Deus, prepara todas as coisas e abençoa, nos livra de acidente e todo mal, em nome do Senhor, Pai, pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos leve em paz, em segurança aos nossos lares, nos dê uma noite de paz, de descanso, meu Deus, do corpo, da alma, do espírito, provê na vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja do nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor.